bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula da Academia Breaking My Limits. Hoje estamos aqui para te trazer um tema brutal e fundamental porque já estamos aqui a começar o nosso mês de fevereiro e, portanto, vamos começar aqui a pensar nos ajustes do nosso planeamento a longo prazo e vamos falar de nada mais, nada menos de quando é que tu deves mudar os exercícios no teu plano para máximo crescimento muscular. Ora, esta temática da mudança de exercícios é fundamental, particularmente para que tu consigas pôr em prática um dos princípios mais importantes no nosso treino, que é o princípio da variação. Quando é que tu vais mudar as armas que tu utilizas no teu arsenal, no teu plano de guerra, para crescer esse músculo e como é que o podes fazer de forma eficaz? Isto porque o princípio de variação é fundamental, particularmente para atletas mais intermédios e avançados, para que tu consigas continuar a progredir e não caias em estagnação, mas variar não é apenas mudar o treino porque sim. Uma variação eficaz e estratégica que realmente vai alavancar o teu crescimento muscular é uma variação que acaba por ter uma lógica por trás disso. É saber o que mudar, quando mudar e como mudar. É mudar uma equipa que ganha para que ela ganhe ainda melhor. É mudar uma equipa que ganha antes dela perder. Não é mudar uma equipa que ganha porque sim, nem é mudar uma equipa que está a perder e fazer substituições que não façam sentido. Entendes? Então é exatamente isso que vamos focar aqui hoje. Quando é que tu vais mudar os teus exercícios no plano? Quais é que são os sinais que tu tens que ter atenção? Quando é que tu podes até nem precisar de mudar exercícios para que consigas ter na mesma uma eficácia naquilo que estás a fazer, mas, por exemplo, estás a treinar em casa, não tens acesso a muitas opções porque tens equipamento limitado. O que é que tu podes fazer para continuar a ter um treino produtivo, para manter o teu crescimento muscular e não estagnar, sem precisares necessariamente de comprar novo equipamento ou o que seja? E, efetivamente, também perceber, logo em primeiro lugar, o que é a estagnação de um exercício na prática, o que é que nos indica que tu precisas de mudar aquele exercício. E a primeira coisa que temos que perceber é que o efeito de estagnação, particularmente num exercício, ou seja, quando é que um exercício deixa de realmente estimular crescimento muscular para ti, não é uma coisa que aconteça do dia para a noite. Não é hoje o agachamento fazia-me crescer o meu quadríceps, que é uma maravilha, e amanhã já não o faz. Ou no próximo treino já não me cresce de todo. Não. O que acontece é que o exercício vai começando a dar cada vez menos benefícios, vai começando a atenuar a capacidade que ele tem de te fazer crescer, o que significa que, à medida que tu fazes um exercício ao longo do tempo, e por norma estamos a falar aqui de uma escala de vários meses, cada mês que tu vais fazendo um exercício, é muito provável que ele se vá tornando cada vez menos estimulante. Ou seja, significa que o estímulo cru, puro e duro que aquele exercício te dá, vai ficando cada vez mais pequeno. Por cada série que tu fazes daquele exercício, vais crescer cada vez menos músculo, vais estimular cada vez menos crescimento. E à medida que tu, obviamente, cada série que tu fazes, estimulas menos crescimento, ou seja, o raw stimulus magnitude, a magnitude de estímulo crua, digamos assim, reduz, também vai reduzir o teu rácio estímulo-fadiga, ou seja, quantidade de fadiga que tu geras para gerar uma dada quantidade de estímulo. Isto significa que, por um lado, o exercício vai se tornar menos eficaz, porque tu reduzes a quantidade de estímulo que ele te dá, e ele também torna-se menos eficiente, porque ele gera-te muito mais fadiga por cada estímulo que te dá, portanto, vai impactar negativamente o resto do teu treino e muitas vezes o resto da tua semana de treino. E se ele te dá cada vez menos estímulo, tu vais ter que fazer cada vez mais séries para ter o mesmo estímulo que tinhas antes. Portanto, vais ter de perder mais tempo, vais ter que te cansar mais e tudo isto vai fazer com que tu reduzas novamente o rácio estímulo-fadiga. E como já vimos noutras aulas da academia, o rácio estímulo-fadiga é um dos melhores indicadores que tu tens para perceber se aquele exercício faz sentido para ti, se ele é eficaz e ao mesmo tempo se ele é eficiente. E principalmente quando tu estás numa fase de maximização do teu crescimento muscular, estejas numa fase de ganho de peso, estejas numa fase de perda de peso e, portanto, tu queres selecionar as melhores armas que tu tens para as aplicar no treino porque estás mais cansado, tens menos energia, o que seja,
saber optar e trabalhar sempre com os exercícios que te trazem melhor rácio estímulo-fadiga significa que tu vais ter um treino mais eficaz em si, mas também mais eficiente, porque todo o teu treino vai ser mais produtivo. Não é só aquele exercício, mas também o impacto que tu trazes negativamente para os outros. Também, para te dar um exemplo prático, ok, tu começas em janeiro e 3 séries de agachamento para começar o teu treino de quadríceps, rebenta o quadríceps, que é uma maravilha. Mas tu chegas a abril e já precisas de 4. Chegas a julho e já precisas de 5 séries de agachamento. O que é que acontece? Para além de tu demorares mais 2 séries, quando tu ainda tens que fazer esse trabalho extra, quando tu vais para o teu exercício a seguir, seja o leg press, as leg extensions, o que seja, tu já vens com muito mais fadiga, vai impactar negativamente o trabalho que vais fazer aí, portanto o resto do treino já não vai ser tão produtivo e tu já não estás a tirar mais estímulo por isso. Não, estás a compensar o estímulo que já não estavas a ter. Então é importante ter estes pontos em conta. Simultaneamente, um dos efeitos comuns de tu repetires o exercício ao longo de vários meses e dele se tornar também ao mesmo tempo menos estimulante e, portanto, precisas de mais séries dele, é que tu vais começar a aumentar a fadiga ou o desgaste que isso vai trazer no teu sistema conjuntivo, nos teus tendões, ligamentos, cápsulas articulares e, ao mesmo tempo, aumentas também o risco de sobreuso, porque se eu faço muitas vezes o mesmo movimento, pois então eu estou a desgastar muitas vezes e sistematicamente as mesmas articulações, com as mesmas sobrecargas, com o mesmo sobreuso. E isto, inevitavelmente, aumenta o risco de lesão. Pensa, por exemplo, um tenista que bate sempre da mesma forma, vai gerar muito mais desgaste naquele cotovelo, naquele ombro, naquele punho, do que um tenista que bate de uma forma, que bate de outra e tudo mais. Eu percebo zero de ténis, mas acho que é um exemplo plausível para tu entenderes. Ok? Portanto, à medida que o teu exercício se torna menos estimulante e mais fatigante, nós consideramos que ele está a começar ou a aproximar-se da estagnação. Não significa que agora tu precisas de mais uma série que aquele exercício estagnou. Não. Significa que ele está a tornar-se cada vez menos produtivo. Aquela laranja que estava cheia de sumo para tu espremeres, sumo de crescimento muscular, começa a ter cada vez menos sumo e tu tens que espremer cada vez com mais força e vai saindo cada vez menos sumo. Está bem? Mas quando é que tu sabes que o teu exercício está estagnado o suficiente para que faça sentido trocá-lo? De forma simples, quando o teu índice de estímulo está inferior relativamente aos outros exercícios que tu tens para treinar esse músculo. Por exemplo, imagina que o teu bíceps curl com halteres, antes, numa escala de 1 a 5, sendo que 1 é praticamente não me estimula e 5 eu faço 1 ou 2 séries e fico com um pump descomunal, a disrupção é brutal, a minha sensação do exercício é tremenda, até me deixa dores musculares no dia a seguir. Quando se o meu bíceps com halteres antes era um 5, agora começa a ficar um 4 e eu começo a precisar de fazer mais séries. Agora começa a ficar um 3 e eu já preciso fazer bastantes séries e já não sinto assim tanta coisa. Quando ele passa a ser um 2 ou um 1 e eu tenho outras opções que não estou a usar neste momento no meu plano, por exemplo, o meu bíceps com barra, que neste momento para mim é um 4. E o meu bíceps com halteres, que era brutal, era um 5 top mundial, agora é um 2. Então faz sentido eu trocar. Agora, é importante ter isto em conta, e até nós também já falámos do princípio de variação aqui na academia, é que variar não é só tu jogares as tuas melhores opções ou estares sempre a jogar as melhores cartas que tens no baralho. Não, é tu teres um conjunto de cartas boas ou muito boas para ti, exercícios que te dão um 4 ou um 5 neste índice de estímulo, mas se tu tens 5 exercícios de bíceps que são muito bons para ti, tu estás a jogar 3 ou 4 ao mesmo tempo. Para que, quando for necessário, tu tiras um deles e quando substituís, metes uma substituição do caraças. Tu não tiraste um guarda-redes para meter um avançado. Não, trocaste um guarda-redes que era bom por outro guarda-redes que era bom também. Entendes? E isto é importante porque fazer esta troca, eu posso adorar aquele exercício, mas se ele está a ficar cada vez menos estimulante,
Quando eu o retiro do meu plano e fico algum tempo sem o fazer, aquilo que eu estou a permitir é que ele passe de um 2 para um 3, de um 3 para um 4, de um 4 para um 5. Que o meu corpo se ressensibilize, volta a ganhar sensibilidade, volta a ganhar capacidade de espremer sumo daquela laranja, porque eu já não o estou a fazer. Só que eu dou esta opção de, ok, eu agora volto a encher o sumo daquela laranja, deixo-a descansar, mas as laranjas que eu estou a usar continuam a estar cheias de sumo, continuam a ser super produtivas. Percebes? Então a nossa lógica é, eu retiro um exercício quando ele deixa de ser estimulante o suficiente, comparativamente às opções que eu tenho no meu baralho para jogar. Está bem? Agora, nem sempre tu vais precisar de trocar o exercício, ou nem sempre isso é uma opção. Se tu estás a treinar em casa, podes não ter muitas opções para trocar, ou se tens um ginásio muito limitado, ou treinas à hora de ponta e algum daqueles exercícios tu sabes que vai ser difícil de fazeres no teu tempo de treino, ok, há outras alterações que nós podemos pensar antes de mudar o exercício. Uma delas são as variações na tua cadência. Primeiro, quando nós falamos da cadência, falamos da velocidade a que tu estás a executar o exercício. E aqui há 3 pontos fundamentais. Se tu queres maximizar o teu crescimento muscular em qualquer exercício, tu deves ter um mínimo de controle da tua fase excêntrica, ou seja, da descida, daquela fase em que tu controlas o movimento, onde não deixas só o peso cair para tu empurrares ou puxares novamente. E aqui pensamos um mínimo 1 a 2 segundos, onde és tu que desaceleras, que controlas, és tu que mandas naquela porra, ok? Quanto à subida, ao momento em que tu aceleras, em que tu fazes força, aqui queremos ter um mínimo de aceleração, demorar 1 a 2 segundos no máximo, está bem? Sendo que geralmente queremos acelerar um bocadinho mais, quando tu fazes a força. Porquê? Porque força é igual a massa vezes aceleração, uma vez que a massa, o peso, não vai mudar ao longo do movimento, quanto mais aceleração tu lhe deres, mais força tu vais produzir. Quanto mais força tu produzes, mais tensão os teus músculos geram. Quanto mais tensão os teus músculos geram, mais crescimento. Então, uma repetição que tenha 1 a 4 segundos de descida e 1 a 2 segundos de subida, vai-te demorar, por norma, uma repetição ideal vai-te demorar entre 3 a 8 segundos. Está bem? Porquê? Porque nós podemos colocar como uma variação estratégica, uma forma de espremer mais sumo daquela laranja, daquele exercício, 2 opções. Uma delas é nós fazermos fases excêntricas mais lentas, controlarmos mais a descida. Isto é uma opção viável, que gera mais dano muscular, portanto pode ser interessante em algumas fases do teu planeamento, mas não é uma coisa que tenhas de fazer sempre. A título pessoal, eu recomendo excêntricas lentas, ou seja, descidas extra controladas de 3 a 4 segundos para a maioria dos exercícios de pernas, porque, por experiência pessoal, conhecendo centenas de atletas, a maioria da malta deixa estes exercícios de fase excêntrica ser demasiado rápida e não consegue tirar sumo nenhum dali. Portanto, excêntricas lentas recomendo maioritariamente para exercícios de pernas. Quando tu estás num contexto de recuperação ou de lesão mesmo, excêntrica lenta é brutal porque é menos injuriosa, chamemos-lhe assim. Quando estás em dieta ou estás muito cansado ou queres simplesmente prevenir lesão porque não estás com a cabeça lá, excêntricas lentas são mais controle, portanto é mais fácil de gerir nesse aspecto. Quando tu queres passar mais tempo numa determinada fase, por exemplo, um peso morto romeno, um stiff, um good morning, geralmente tu tiras muito benefício da fase excêntrica, do alongamento daquele músculo. Então, passar mais tempo nesta fase pode fazer sentido. Está bem? E, obviamente, numa questão de aprendizagem técnica ou quando queres melhorar a tua conexão mente-músculo, mind-muscle connection, fase excêntrica permite que tu te controles a fazer o movimento, que te consigas focar em usar o músculo para desacelerar e é muito ótimo, ou muito ideal, para te ajudar a melhorar esta relação com aquele exercício em questão. Portanto, é uma estratégia perfeitamente prática. Se tu tens estado a fazer fases excêntricas de 1 segundo, experimenta fazer uma fase excêntrica mais lenta antes de trocar aquele exercício. E da mesma forma que temos a manipulação de descida, temos também a utilização de pausas. Seja uma pausa no alongamento do músculo, seja uma pausa no pico de contração ou no encurtamento do músculo.
E as pausas são coisas que nós também já falámos aqui na academia, até com exemplos práticos e tudo mais. São coisas que tu podes fazer, nomeadamente em exercícios que têm uma grande sobrecarga no alongamento ou que têm uma grande sobrecarga no encurtamento. E aqui tu utilizas as pausas como, primeiro, uma forma de passar mais tempo naquele momento mais difícil e mais estimulante do exercício. E, em segundo lugar, tu utilizas as pausas também como, muitas vezes, uma forma de manipular ou variar o estímulo do exercício. Está bem? Portanto, quando às vezes não podes trocar de exercício ou não queres trocar de exercício, experimenta utilizar uma excêntrica lenta ou utilizar uma pausa. Ok? Mas há outro ponto que temos que ter em conta antes de mudar de exercícios. É que geralmente tu vais fazer a mudança de um exercício quando mudas de um plano de treino, ou de um bloco de treino, ou um mesociclo de treino para o outro. Certo? Tu não mudas por mudar. Mudas porque vais mudar o teu treino. Então, quando tu vais mudar o teu treino, dependendo do estilo de periodização que estás a fazer, podes estar a alterar também o intervalo de repetições que vais fazer, ou predominantemente vais fazer, seja a intensidade com que vais trabalhar, seja o rep range, está bem? Portanto, o intervalo de repetições. E aqui é preciso ter em conta que nem todos os exercícios se dão bem com todos os intervalos de repetições. Há exercícios que se dão melhor com exercício com trabalho mais pesado, de 5 a 10 repetições. Tens exercícios que se dão melhor com trabalho mais moderado, de 10 a 20. E tens exercícios que se dão melhor com trabalhos de 20 a 30. Também nem todos os exercícios dão para tudo. E aqui há alguns pontos práticos que eu quero que tu tenhas em conta. Ou seja, quando estamos a falar de exercícios que tenham muita fadiga axial, muita carga vertical em cima de ti e da tua coluna, estamos a falar aqui de agachamentos, estamos a falar de pesos mortos, de certa forma estamos também a falar de overhead press sem apoio das costas. Estes exercícios com carga axial, e geralmente com muita carga axial, não tendem a ser ideais para tu trabalhares acima das 10 repetições. Porquê? Porque muitas vezes a tua lombar vai ser, ou na verdade os estabilizadores da tua coluna, vão ser o fator limitante e não o músculo que tu queres trabalhar. Bem? Portanto, isto entra diretamente nas nossas aulas sobre seleção de exercícios, como é que tu escolhes os teus melhores exercícios, que o primeiro ponto é que eu consiga chegar à falha por causa do músculo que eu quero treinar. E se a minha lombar, o meu core, o que seja, me impede de ir à falha, e não o músculo que eu quero trabalhar, então aquele exercício não está a ser o correto ou eu não estou a escolher o exercício certo para o número de repetições que quero fazer. Também? Portanto, exercícios que tenham muita carga vertical geralmente não são ideais para mais do que 10 repetições. Ao mesmo tempo, exercícios que usem muita musculatura, que sejam muito exigentes cardiorrespiratoriamente, portanto, que puxem muito pelo teu cardio, por norma, não são ideais para mais do que 15 repetições. Estou a falar novamente de deadlifts, de agachamentos, de grandes exercícios compostos, até em alguns casos, por exemplo, elevações, supinos, leg presses, hack squats. Nem sempre são ideais para mais do que 15 repetições, porque tu podes não conseguir extrair o melhor benefício daquele exercício por causa do cardio. Malta que até hoje em dia está muito mais na moda ao correr e cuidar do cardio, há malta que vai conseguir fazer isto com relativa tranquilidade, mas se o cardio não é um ponto forte para ti, na maioria das vezes, exercícios que usam muita musculatura não vão ser ideais para mais do que 15 repetições. Agora, por outro lado, falámos daqueles exercícios que usam muita coisa e que não dão para fazer ou não dão tão bem para muitas repetições, também temos o oposto. Exercícios isolados ou monoarticulares, portanto, quando só mexes uma articulação, um bicep curl, uma elevação lateral, um tríceps push-down, por norma, não são ideais para menos do que 10 repetições. Não quer dizer que esteja errado fazê-lo, e tenho muitos atletas que conseguem fazer, por exemplo, leg extensions com séries de 4, 5, 6 repetições. Está tudo bem com isso. Mas para muitas pessoas não é o ideal. É desconfortável, é mais uma sensação de peso apenas do que propriamente de estímulo. É difícil de coordenar. Uma elevação lateral para 6 repetições, a tendência que tu vais ter para abanar, a dificuldade que tu vais ter para te estabilizar é muito grande. Então, antes de avançarmos sobre como trocar um exercício, é preciso perceber que se o teu próximo bloco de treino vai estar a incidir maioritariamente no intervalo de repetições, por exemplo, vai estar a trabalhar sempre ou maioritariamente com 20 a 30 repetições, então vamos escolher exercícios que te deem um bom estímulo,
em séries de 20 a 30 repetições. Se calhar não vamos fazer um agachamento, mas se calhar vamos fazer uma leg extension. Em contrapartida, se tu vais fazer um trabalho mais ligado à força, mais ali nas 4 a 6 ou 4 a 8 repetições, na maioria dos teus exercícios, então se calhar, em vez de insistir numa lateral raise, vou insistir num press de ombros. Em vez de insistir numa pec deck, se calhar vou pensar num supino. Porque se adequa mais àquela rep range. Entendes? Os exercícios podem ser bons, excelentes e dar-te um ótimo estímulo, mas não se adequarem ao trabalho que tu queres fazer. E está tudo bem. Deixas essa carta na manga, jogas quando fizer sentido. Ok? Finalmente, quando é que tu deves trocar os teus exercícios? Quando é que faz sentido tu trocares um exercício? Tens de responder a estas 4 questões. Primeiro, estás a conseguir bater novos recordes ou a progredir nos teus exercícios? Nesse exercício em particular, é que se tu estás a conseguir progredir consistentemente naquele exercício, ele está a ser estimulante. Estimulante o suficiente para tu conseguires progredir. Na maioria das vezes, se estás a conseguir progredir, a não ser que haja desconforto ou dor, ou que ele se desadeque, nós vamos manter aquele exercício, porque ele está a progredir. E se ele continua a fazer sentido para o que vem a seguir, se ele não está a dar sinais que tu tens de o tirar, então não precisas de o tirar. E isso leva-nos para o segundo ponto, que é, quando um exercício te causa alguma dor ou algum desconforto, e não é uma questão técnica, então, na maioria das vezes, faz sentido retirá-lo. Mesmo que tu tenhas estado a fazer este exercício durante um ano, ele esteve super produtivo, ele continua a progredir, dá-te ótimo estímulo, mas, mesmo com a técnica aprimorada, isto agora começa-te a causar muito desconforto ou dor articular ou o que seja, então está na hora de trocar aquele exercício. Por mais que seja uma boa carta, está a dar sinais que potencialmente será problemática. Deixa o teu corpo descansar, recuperar do stress específico que aquele exercício causa nas tuas articulações, nos teus ligamentos, nos teus tendões, porque cada exercício tem um stress específico, cada movimento tem um stress específico no teu corpo, e às vezes ele pode estar a ser altamente estimulante para os teus músculos, mas o resto do corpo já não está a conseguir acompanhar, então nós retiramos-lo. Também? Portanto, se está a progredir, na maioria das vezes mantém. Se por alguma razão ele está a causar dor e desconforto e não é um problema técnico, retiramos. Não quer dizer que não o voltes a fazer, quer dizer que vais dar tempo ao teu corpo antes de voltar a fazê-lo novamente. Também? Finalmente, este exercício, quando tu o fazes, ele dá-te uma percepção de estagnação, ou seja, já não sentes aquela disrupção no teu músculo, a performance já não é indicadora de progressão, já precisas de cada vez mais séries para ter um bom pump, onde antes fazias 2 e vias os braços inchados, agora precisas de 4 ou 5. A sensação que tu tens de mind-muscle connection foi começando a esvair, e comparar isto com as outras alternativas, com as outras cartas que tens na mão. Ou seja, esta laranja está-me a dar cada vez menos sumo. Ok, será que eu tenho laranjas que tenham mais sumo que eu possa pôr agora a jogar? Percebes? E finalmente, este exercício que eu estou a fazer adequa-se ao próximo bloco de treino? Faz sentido para aquilo que eu quero trabalhar ou não faz sentido para aquilo que eu quero trabalhar? Porque ele pode estar ótimo e super produtivo, mas se eu no próximo bloco de treino quero fazer um trabalho a altas repetições, mas este meu exercício, quando eu faço mais do que 10, 12, já estou a arfar, não tiro dali estímulo, provavelmente não faz sentido eu estar a segui-lo. Então, antes de tu trocares exercícios, vamos ver se, primeiro, estou a bater progressão naquele exercício, tenho alguma dor ou desconforto a fazê-lo, sinto que ele começa a estagnar ou a ser menos boa opção, ou uma pior opção, comparativamente às outras alternativas de exercícios que eu tenho para aquele músculo, e este exercício que eu tenho adequa-se ou não para o próximo bloco de treino. Se vejo que é preciso trocar, ok, faz sentido colocar outro exercício em si, ou eu posso manipular a cadência e a execução. Isto são pontos que também deves ter em conta. Posto isto, espero que tenhas gostado da nossa aula de hoje. Aproveito para relembrar aqui, todos os meses temos estas mini-aulas aqui a sair e ainda uma aula mais detalhada semanalmente. Espero que tenhas gostado da nossa aula de hoje. Convido a todos para reforçarem e darem aqui o vosso feedback. O que é que gostavas de ver nas próximas aulas? Algum tema, alguma novidade que gostasses de ver? Diz-me e conto contigo já na próxima aula. Não vamos repetir, vamos fazer melhor. Bons treinos!